esses últimos 2 anos a gente tem tido aí uma grande quantidade de inovações, né, que vem sendo apresentadas ou vem chegando ao Brasil, né, com relação a cirurgias plásticas. Não é só com relação à lipoaspiração, mas a gente tem tecnologias aí, principalmente de mama também. E aí, o que é legal? O legal é que, e é importante e fundamental, que todos nós, né, saibamos e estejamos atualizados com essas novidades, para que a gente possa atender os pacientes do pós-operatório sabendo exatamente o que é, né, e não chegando num centro cirúrgico ou para um pós-operatório na ignorância e na escuridão do que é aquela técnica que aquele cirurgião fez, né? Então a gente tem ouvido muito falar de LAL, de laser, de LAL e outras coisas aí que são tecnologias relacionadas à lipoaspiração, né? Então a lipoaspiração assistida por ultrassom, a lipoaspiração assistida por sucção, assistida por pressão, a lipoaspiração assistida por Vaser ou assistida por laser. E aí a gente precisa estar familiarizado com essas nomenclaturas, né? O grande problema que eu tenho visto assim com muita frequência é que, por exemplo, nós não temos nem conhecimento do que é a própria lipoaspiração, né? Então, para a gente entender aí, a lipoaspiração, gente, é uma técnica que ela começou a ser executada no mundo em 1921. Em 1921, um cirurgião francês chamado Dujarrier, ele começou experimentos de lipoaspiração com tubos de bambu. Olha que loucura isso, tá? E daí depois de 1921, na década de 60, a gente teve na Alemanha um cirurgião que começou a empregar as cânulas que eram usadas para fazer curetagem e aborto. E aí, mais para frente, por volta de 74, a gente teve um italiano que começou a utilizar então esses instrumentos ginecológicos para fazer sucção dos tecidos que eles consideravam tecidos inúteis. E aí ele ensinou isso para o filho dele, e depois que foi o Georg Fischer, e depois ele acabou levando essa técnica para um congresso na Itália, tá? Aí, em 1978, a gente tem um cirurgião que realmente foi considerado o pai da lipoaspiração, que é o Dr. Ilou, que juntamente com um outro médico chamado Pierre Fournier, começaram a fazer a lipoaspiração. O Ilou a gente conhece, né? Considerado o pai da lipoaspiração, como eu falei para vocês. Ele fez a sucção de um lipoma, né? De um volume de gordura numa atriz francesa, que ninguém sabe até hoje quem é. Muito famosa, porque ela queria botar vestidos degotados e ela não conseguia nas costas, tinha vergonha disso. E o Fournier, ele foi muito importante porque foi ele que criou e que desenvolveu as cânulas, as primeiras cânulas de ponta romba, que eles chamam, né? E aí, depois disso, o próprio Fournier começou, então, a trabalhar com o que a gente chama de técnica seca, né? E aí, lá em 1985, o mesmo Ilou acabou fazendo a primeira lipoescultura ou lipoenxertia. Ele fez a remoção de uma gordura de um lipoma e colocou no sulco nasogeniano de uma paciente. Então foi a primeira lipoescultura. E aí, aqui no Brasil, em 1980, a primeira lipoaspiração realizada foi no Espírito Santo. Olha isso. E aí, no Espírito Santo, um cirurgião chamado Ariosto Santos fez a primeira lipoaspiração aqui no Brasil. Então, de 1978, quando o Ilou criou realmente a técnica, fez a primeira técnica com sucesso, porque todas as outras foram técnicas onde tinha muito óbito, aspiração de tecidos que não queria, muita irregularidade, era tudo bastante empírico, né, improvisado. Só em 1980 que foi aqui aparecer pra gente.
E aí também a gente começa a entender que, por exemplo, a lipoaspiração ultrassônica, ela surge em 1987. Sim, muito recente pra gente, né? E depois, um pouco depois, já na Colômbia, a gente tem um cirurgião colombiano chamado Rodrigo Neira, que é o que introduz a técnica da laser lipólise. Então, a gente conhecer essas questões, que é o LAL, do que é LAP, do que é LAL, do que é Vaser, e outras técnicas que a gente tem para usar a lipoaspiração, é muito importante para a gente. Além disso, quando eu falo para vocês assim que é muito importante que a gente conheça o cirurgião e conheça o trabalho dele, o que eu acho importante a gente entender? A gente conhecer exatamente o que é o tecido adiposo, né? Então, para nós, anatomicamente, a gente tem o tecido adiposo dividido em 2 compartimentos, o superficial e o profundo, ou a fáscia da escarpa ou fáscia equivalente, 2 áreas de gordura. Para a questão da lipoaspiração, para a parte médica da lipoaspiração, a gente tem a divisão de 3 partes, que é uma superficial, uma intermediária e uma profunda. Por que a gente tem essas 3 partes? Porque essa parte considerada superficial, ela não pode ser removida. Não deve. Por que ela não deve ser removida? Porque existe um risco de comprometer a questão vascular do que a gente chama de plexo subdérmico. Por isso que a própria cânula para fazer a lipoaspiração de definição, seja ela alta definição, média definição, é uma cânula diferenciada. É uma cânula que ela não pode ter furo dos 2 lados, ela tem furo de um lado só, justamente para que no tocar a gordura superficial ela não aspire, ela só aspire aqui para baixo. Tudo isso são informações que a gente tem que conhecer, porque também a consistência de cada uma dessas camadas de gordura no nosso corpo, elas são diferentes de região para região. E a gente precisa conhecer isso, para que a gente possa fazer um trabalho bem adequado com os nossos pacientes e com os médicos e com os nossos pós-operatórios. Então, muitas vezes a gente tem intercorrências e complicações, muito mais complicações, porque esse tipo de informação não foi analisada, não foi pensada. E aí a gente, entendendo isso, a gente vai saber, por exemplo, que cirurgias de alta definição e média definição não podem receber taping nos primeiros 15 dias. Então não existe transoperatório para nós disso. Justamente porque a gente vai ficar um panículo, uma porção de pele muito fina, e que qualquer tensão que seja dada no tape e qualquer tensão que dê nessa pele, que o tape tracione com a movimentação, pode ser prejudicial à recuperação dessa paciente. E aí o que acontece? O médico, para definir se vai fazer uma lipoaspiração de suave, de média ou de alta definição, ele vai considerar a classificação que eles têm da medicina para o paciente de lipo. Então, a gente tem que entender, tem que compreender, gente, cada vez mais exatamente isso. Qual tipo de assistência vai ser dado nessa lipoaspiração? E eu não falo da nossa assistência, eu falo da assistência técnica utilizado, que é como a gente chama, tá? Se ela é assistida, por exemplo, por aspiração ou por sucção, alas, é uma coisa. Se ela é assistida por pressão, que é o que a gente chama aqui no Brasil de vibrolipo, é outra coisa. Se ela vai ser assistida por ultrassom, e aí o Vaser é uma forma de lipo assistida por ultrassom, porém com um equipamento específico, de marketing específico, de técnica específica,
é outra coisa. Se ela vai ser assistida por laser, a gente tem uma outra coisa. Então, por exemplo, uma lipoaspiração assistida por pressão, ela é uma lipo que ela exige menos esforço do profissional e, além disso, tem uma porção traumática menor, que o laser já faz essa termolipólise, né? A gente tem ali uma fotolipólise, e aí isso facilita esse processo de aspiração, então de desgaste do médico e de recuperação desse paciente mesmo, tá? Então a gente tem que entender qual é a assistência que foi dada nessa lipo, e aí a gente vai discutir cada uma delas e escolha de cada um desses cirurgiões, se é por sucção, se é por pressão. Então, por exemplo, uma vibrolipo, ela tem em torno de 4.000 a 6.000 ciclos de vibração por minuto naquele tecido para amolecer a densidade daquele tecido adiposo para ser aspirado. Então, olha o massageamento que vai ter ali naquela região. Se a gente tem aí o uso da assistência de ultrassom, se a gente está fazendo uma LAU, que é lipoaspiração assistida por ultrassom, a gente tem que pensar que a gente tem efeitos térmicos que podem gerar algumas queimaduras, e a gente vai contar com uma cavitação instável nessa lipoaspiração. Ou seja, eu vou ter uma cavitação instável, com isso eu vou ter necrose de adipócito, ou seja, rompimento de membrana, extravasamento de ácido graxo para esse tecido, e aí a aspiração. A gente acaba ficando com muito mais tecido ali, né? E o Vaser, ele não é diferenciado, tá? Só que ele é um ultrassom, uma lipo assistida por Vaser, ele tem o emprego do ultrassom, e ao mesmo tempo, o que ele faz? Ele acaba fazendo o uso de uma menor energia ultrassônica com uma maior eficácia. O LAU, ele acaba usando um pouco mais de energia do que o Vaser propriamente dito. Agora, nós podemos usar o Vaser não necessariamente para fazer uma lipo de definição. Ele é só uma escolha de recurso. Então, na Europa se usa muito Vaser e se faz lipos normais, de suave definição, por exemplo, tá? Não necessariamente é uma técnica de alta definição, assim como nós podemos fazer alta definição com outros tipos de assistência, tá? Então a gente tem que começar a tirar da cabeça a questão marca comercial de um equipamento de assistência na lipo e técnica propriamente dita que vá trabalhar com esses 3 plexos de gordura que eu falei para vocês, superficial, intermediário e profundo, assim como as demarcações que vão ser feitas. Então, a gente vai ter, por exemplo, na lipo com laser, diferentes comprimentos de onda para fibra de laser para fazer a lipoaspiração. Então, nós vamos ter aquela que vai ter mais queimadura, pode ter mais queimadura, porque trabalha com 1450 nanômetros, mas nós também temos lipo a laser que trabalha com 924 a 975 nanômetros. Então, tudo isso a gente tem que começar a ter conhecimento para ir colocar, para conversar com o médico quando a gente pega um paciente dele para fazer esse pós-operatório. Além disso, por exemplo, a gente tem lipos assistidas por água, ou seja, utiliza-se a água para fazer a quebra de gordura, para fazer a lipólise ali, para fazer o rompimento, né? Que na verdade não é uma lipólise, é uma sucção mecânica, né? E ainda a gente tem as hidrolipo que são externas,
né? Então a gente tem uma lipo assistida por ultrassom, não interna, não subcutânea, mas externo. Então tudo isso são informações que a gente tem que ter. E aí a lipo HD propriamente dita, ela já começou a ser falada em 1993. Nós aqui no Brasil estamos trabalhando com ela desde 2019, mais ou menos, né? Mas a gente tem aí 2007, o Royos já falava nas lipo HD lá na Colômbia, né? Ele já trabalhava com essa técnica diferente da técnica que ele promove hoje. Assim como em 2019 a gente já tinha a dermolipectomia de definição, né, desenvolvida pelo Dr. Saldanha. Então, olha quanta coisa a gente tem que nós deveríamos saber para ter um embasamento bom para o nosso pós-operatório, né? Muitas vezes a paciente aparece com um início de necrose ou com uma necrose que foi oriunda de uma queimadura, né? E aí a gente tem que saber identificar isso e o que fazer com esse paciente logo que a gente vê. Assim como a gente hoje tem que estar muito consciente com relação às próteses, né? A gente tá aí com as próteses de alça muscular ou de sutiã, sutiã interno, que é outra tecnologia que está sendo cada vez mais usadas, né? Assim como o Fast Track Recovery, que é a técnica desenvolvida pelo John Tabbets desde 2002, onde ele não exige o repouso da paciente pós a prótese. Então ele já publicou isso e essa técnica só chega no Brasil agora, né? E agora que está se falando muito, ou chamam também de R24R, né? Que é a recuperação de 24 horas com a movimentação de braços. Então tudo isso, do meu ponto de vista, é importante que a gente saiba para que a gente possa fazer pós-operatórios com melhor qualidade, né? E esse conhecimento, Track Recovery, que é essa R24R, que é a recuperação rápida, a paciente já sai movimentando o braço na hora que ela acorda, né? Ela já consegue lavar o cabelo no mesmo dia da cirurgia, porque lá em 2012, o John Tabbets já provou e publicou que a imobilização dos braços na cirurgia de mamoplastia, ela era muito mais um mito do que uma necessidade. Então, alguns cirurgiões que seguem essa linha do John Tabbets, eles acabam indo e preferindo já fazer o Fast Track Recovery. Já dirige com 24 horas, isso é certo também, né? Você já come sozinha, sente uma leve pressão no peito, claro, por causa do edema, né? E aí precisa do alongamento muscular, né? Isso é importante. Pode fazer exercícios leves, com 15 dias já pode começar a fazer exercícios, com 30 dias exercícios de membros inferiores e superiores, com 45 dias. O que a gente precisa entender é isso. E outra coisa também que é importante, na Fast Track Recovery, por exemplo, o sutiã cirúrgico já não é obrigatório. Então já existe, pode ir para a praia, para a piscina com 24 horas. Se você precisar pegar um filho no colo de até 15 quilos, em 24 horas tu já pode fazer isso. Então, conhecer todas essas questões e ter uma relação estreita com o médico, realmente qual é a linha dele, qual é o raciocínio dele, isso é muito importante cada vez mais. E além disso, por exemplo, a gente começar a ficar cada dia mais por dentro das questões de técnicas de explante, né? O porquê dos explantes, as reconstruções sem reposição de outra prótese, né? Fazendo a reconstrução com lipoenxertia, por exemplo. Tem que correr atrás dessas atualizações. Curso de pós-operatório a gente sabe que cai das árvores,
né? Mas aí quando a gente vai ver qual é a experiência, qual é a formação que esse profissional tem, qual é a experiência que ele tem no pós-operatório de fato, a gente fica meio que no vácuo, né? Então, o Surgical, ele era um curso já muito embasado. Voltamos com o volume de informações que a gente tinha na apostila, e aí se fez necessário entrar nessas questões mesmo, de dominar tudo isso, né? E saber como agir em cada HD, MD, Total Definer, Renuvion, etc. Entender que os nomes comerciais dos aparelhos não têm necessariamente as relações com as cirurgias propriamente ditas, né? Então a gente tem que entender que do que a gente está fazendo. A gente tá buscando alternativas para trabalhar com qualidade no pós-operatório. Então, quando uma paciente faz um trabalho com a radiofrequência, eu tenho que entender qual é o processo da radiofrequência que foi usado nela, né? Que é uma temperatura muito mais alta, e entender que o uso dessa radiofrequência não foi transcutâneo, né? Foi intracutâneo. E aí, o que ele vai fazer de fato? Né? O grande problema não está no uso da rádio, né? O uso da rádio não é um impedimento para o uso, por exemplo, do taping no transoperatório. O impedimento está no tipo de cirurgia associada ao uso da rádio. Então, isso é o que a gente vem buscando, e essa é a importante atualização da gente entender o que são essas tecnologias externas, porque é como se chama, tá? A gente fala em energia externa, a gente não dá um nome, não é o nome do aparelho, e sim energia externa, que é a associação que está se fazendo com a cirurgia propriamente dita. E aí a gente pode associar com cirurgia plástica? Pode, porque a gente já tem abertura, já tem a passagem da cânula, só vai passar a energia externa pelo mesmo orifício que foi passado a cânula. Quando a gente fala minimamente invasivo, que pode ser feito no consultório, para uma paciente, por exemplo, que já tem uma abdominoplastia de 5, 10 anos e apresenta flacidez dérmica, o que a gente vai ter que fazer é fazer uma passagem de cânula para que depois se faça a passagem do aparelho. Então, para quem domina eletroterapia, que é o meu caso, que fui professora de eletro durante muito tempo, a gente compreende exatamente qual é a associação de dano, né? Então, o problema não está na energia externa, o problema está na associação do dano térmico associado ao dano mecânico, que já foi feito. E daí, se esse dano mecânico foi um dano mecânico de HDMD, que a gente tem ali, às vezes, um retalho cutâneo de 3 milímetros que foi costurado, a gente tem que ter todo esse raciocínio que, entendendo as duas tecnologias da cirurgia e da energia externa, a gente vai poder associar. E quando eu falo da cirurgia, é exatamente isso. Tá? É exatamente isso, no sentido de saber se nós estamos lidando com uma LAS, com uma LAV, com uma LAU, com uma LAU, com uma LEP, com uma LAS, qual é a assistência que houve na cirurgia. E aí, assim, não estou familiarizado com esses termos, não sei o que é. Corre, vai te atualizar. Corre, vai te atualizar. A gente já está atualizado, a gente sabe o que está ensinando e sabe o que está entregando nos cursos. Então, não é mais fazer curso de pós-operatório vamos aprender drenagem, vamos aprender a lidar com fibrose. Isso já não é mais curso de pós-operatório. Tem que fazer ordenha nesse tipo de cirurgia. Não tem que alongar, não tem. Então, a gente já tem muito mais coisa relacionado ao conhecimento e ao entendimento do processo cirúrgico. E para isso conhecer exatamente quem são as referências nessas técnicas e o que essas técnicas trazem de exigência de pós-operatório. E outra coisa que é importante é entender que isso vai mudando. À medida que vai se vendo os resultados, a gente vai mudando.